O governo fura-teto. A grande dúvida é se foi o presidente Bolsonaro, se foi Paulo Guedes ou se foi o próprio Centrão. Na minha opinião, foi o Centrão que furou o teto, porque depois da notícia que foi levada ao presidente pelo Centrão de que a sua popularidade estava em risco, dificilmente ele seria reeleito, o presidente Bolsonaro modifica o Bolsa Família, mistura Bolsa Família com auxílio emergencial, Bolsa Gás, Bolsa Caminhoneiro, ou seja, um governo que tem ainda um ano pela frente, me parece que já está vivendo o período do fim de feira. Um governo fim de feira, desesperadamente para a sua reeleição. A situação do Brasil não suporta mais esses tipos de arroubos, ou seja, cada vez mais a sensação de que estamos sendo desgovernados. Não existe mais governo. O desespero para a reeleição me parece uma coisa assim do passado, coisas antigas, de uma política que não existe mais no século XXI. Ninguém sabe como é esse plano emergencial e essa nova Bolsa Família, porque não existe uma clareza. O que a gente sabe de imediato é que 18 milhões de pessoas vão ficar sem auxílio. Ora, 18 milhões de famílias não é um número simplesmente desprezível. Um outro aspecto tão assim angustiante até, ele faz um programa até 22. Eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito dessas pessoas que estão passando fome, que não tem nada, que estão revirando lixo. Quando diz que vai receber uma quantidade de dinheiro até 22. O que ele está dizendo em outras palavras? Vote em mim, que em 23 eu continuo o programa. Se eu perder a eleição, procure o outro candidato. De uma forma assim, não me parece não sutil, tão grotesca, tão assim, de política de curral, política de Baixada Fluminense. Nós estamos falando de um país com uma inflação altíssima, com um descrédito total. Por outro lado, a gente vê um ministro, Paulo Guedes, e é bom até a gente fazer uma retrospectiva sobre a sua vida. Paulo Guedes é liberal da escola de Chicago, que não é mais a queridinha entre os economistas do mundo. A escola de Chicago já foi suplantada pela escola de Harvard, que também já foi suplantada, e volta a ideia de Keynes de que o governo não pode ser tão liberal dessa forma. Tanto que o neoliberalismo, ninguém mais fala nele. O que surge agora é exatamente um Estado liberal com intervenção do Estado. Porque veja, essa crise nossa não tem como ser resolvida se não for com a intervenção do Estado. Então aquele Estado purista liberal de Paulo Guedes, de posto Ipiranga, não existe mais. A sua equipe está debandando o governo, ou seja, os princípios que levaram pessoas sérias, pessoas competentes, que acreditavam num programa de governo, que acreditavam num país melhor, estão desistindo. São jovens, competentes, que deixam o Ministério da Fazenda, fora a outra debandada que já houve há um ano atrás, quando o ministro Guedes libera as suas ideias liberais e passa simplesmente a atender às solicitações do governo. Ou seja, não existe mais nenhum sentido da sua permanência. Ou seja, ele está lá por uma questão talvez de vaidade, não mais de princípios econômicos.
em função de um governo que me parece que perdeu a linha de tudo, até da ética. Porque colocar um programa desta forma, como ele está colocando, em que não há uma clareza para uma população que está passando necessidades, é simplesmente colocar uma gota de esperança para essas pessoas que não têm mais nada o que fazer. E se isso realmente não atender todas as pessoas, como que nós vamos responder a essa sociedade? Me parece que Brasília não está preocupado com essa questão da fome, da alta da inflação, da taxa de câmbio que vai para R$6. Os investidores estão se afastando do Brasil. Tudo isso para uma reeleição. Ou seja, enquanto nós estivermos nesta indecisão de voto e os políticos fazendo governo, projetos de poder pessoal, triste Brasil, pátria amada, enganada.